A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus. Eu queria aqui nesse simples vídeo tratar de uma dúvida que muitos cristãos têm acerca do espinho na carne de Paulo. Eu quero explicar de uma maneira simplificada sem tomar muito tempo, tá? Está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, ok? E muitas pessoas dizem que se trata de uma doença, ou se trata de algo que atormentava Paulo. Mas na verdade, meus irmãos, todo aquele que prega o Evangelho de Jesus Cristo é perseguido, não é? Eu não estou falando de política, não estou falando de pessoas que que se posicionam politicamente. Se posicionar politicamente, você vai encontrar muitos enfrentamentos de pessoas, de vários partidos. Cada um pensa diferente. Mas não é uma perseguição do Evangelho. Não é um espinho na carne, tá? A perseguição vem, a que Paulo está falando, ela vem através da pregação, das mensagens, das revelações que Deus, através dele, revelava para as pessoas. Tá? Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 9, diz: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então ele está dizendo o seguinte, olha, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Não só na vida de Paulo, mas na vida de todos. Não é querendo ser forte, fazendo parte de um partido político ou de uma ideologia política que você vai ser forte e aí o poder de Deus não tem como se manifestar na sua vida. Para que o poder de Deus se manifeste na sua pessoa, você tem que ser perseguido, você tem que ser fraco, porque é na fraqueza que ela vai se aperfeiçoar, tá bom? Então eu vou explicar aqui qual é o espinho na carne de Paulo. 2 Coríntios capítulo 11, 24, 22. Diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 5 vezes, então Paulo está dizendo, fui açoitado. Fui 3 vezes fustigado com varas. Não foi uma, não foi duas, foi 3 vezes. Apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, as pessoas da própria nação dele, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, o espinho na carne de Paulo não era uma doença. E sim, os açoites, os naufrágios, os perigos, até mesmo no meio da igreja, né? Sabe quando você está ali quietinho, você acaba de aceitar Jesus, aí com o tempo Jesus começa a te usar, aí se levanta aquele obreiro que está do seu lado ali, aquele presbítero, ou aquele pastor, ou até mesmo aquele obreiro, do seu lado para te criticar, para falar que você está querendo se aparecer, né? Às vezes é assim. Esse é o espinho na carne do crente. Quando mais você prega o Evangelho de Jesus Cristo, mais você é perseguido, tá? E não é posicionamento político, é perseguição acerca do que você prega sobre o Evangelho. Então o espinho na carne de Paulo, meus irmãos, era as suas perseguições, por causa da excelência das suas revelações, os seus perigos. Isso era o espinho na carne de Paulo. Amém? Espero que vocês se deleitem nessa partícula da palavra de Deus e até a próxima.